podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. Nesse episódio, conversamos com o professor Fernando Seffner, da URGS, sobre as cenas da cultura escolar que ele observa e registra nesta retomada dos estágios supervisionados presenciais. No quadro Esse é para Salvar, o professor Oswaldo Rodrigues Júnior nos apresenta o livro Ensino de História e Internet, Aprendizagens Conectadas, organizado por ele e pelo professor Marcelo Fronza, ambos da UFMT. E para encerrar o episódio, você confere as dicas de eventos e chamadas para publicações na área do ensino de história. O CAT Eventos é uma produção em rede dos laboratórios Laboralis, LAPEIS e LE, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Rosiane Bechler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti. No dia 9 de abril deste ano, o portal de notícias UOL veiculou a seguinte matéria, abre aspas, crise de ansiedade faz 26 alunos passarem mal em escolas no Recife, fecha aspas. A situação, que momentaneamente ganha os holofotes da mídia, desafia cotidianamente docentes, gestores e demais profissionais que atuam na cultura escolar, como nós, professoras e professores dos estágios supervisionados e nossos estudantes em formação para a docência. Em um contexto no qual ainda buscamos nos situar e reaprender os ritmos das relações e do tempo, o que já se apresenta como consenso é que o retorno às escolas, após um período de quase 2 anos de suspensão das atividades presenciais, está atravessado muito mais por desafios do que por perspectivas de um novo normal. Para conversar sobre o tema, convidamos o professor Fernando Seffner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em sua trajetória como professor orientador dos estágios supervisionados em História, é também um observador atento das cenas das culturas escolares e nos brinda com relatos que emocionam e instigam. Obrigada pela sua participação, professor. Olá, meu nome é Fernando Seffner, eu sou professor de estágios docentes e ensino de História para o curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou falando aqui de Porto Alegre. Eu mantenho há muitos anos um projeto de pesquisa que faz etnografia de cenas da cultura escolar. A cada visita de estágio para observar estagiários de ensino de História, eu permaneço um turno, pelo menos na escola, uma manhã, uma tarde ou uma noite, e nesse turno, além da observação da aula de ensino de História, eu observo também um conjunto de outras questões da cultura escolar. Converso com professores e professoras, observo particularmente o recreio, os momentos de saída e entrada da escola, converso com alunos e alunas, com outros funcionários, como as merendeiras também, para investigar questões que mais despertam interesse neles e nelas. A cada semestre, às vezes a cada ano, eu elejo um tema como sendo o tema principal das minhas indagações na escola. Nos últimos anos antes da pandemia, o tema escolhido eram as questões em gênero e sexualidade que, como todos percebem, provocam no Brasil, nos últimos anos, uma grande polêmica, um conjunto de batalhas morais e muito pânico também. Então eu dirigia as minhas observações para os cartazes, atividades na escola, para as conversas com alunos e alunas em torno dessas questões.
No primeiro semestre deste ano de 2022, eu tenho dirigido a minha atenção nesses momentos de visita de paraetnografia das cenas da cultura escolar, tenho dirigido a minha atenção para as questões que são duas. Como foi o período de praticamente 2 anos de ficar em casa e também como está sendo o retorno na escola. Então, essas duas questões, mais a observação das aulas de história, constituem os meus interesses quando eu chego em alguma escola. No primeiro semestre deste ano de 2022, eu visitei basicamente escolas de ensino fundamental da rede pública de Porto Alegre e dos municípios do entorno de Porto Alegre, né? Nos turnos manhã, tarde ou noite. O que eu vou então conversar aqui agora é apresentar pedaços do meu diário de campo em 2 dessas visitas. Eu vou ler alguns pedaços do meu diário de campo, né, e vou comentar um pouco. O primeiro diário de campo se refere a uma escola de ensino fundamental no município da região metropolitana de Porto Alegre, situada num bairro de classe média baixa, né? Predominantemente um bairro de casas, praticamente nenhum edifício, uma típica escola de bairro em que os alunos que a ela acessam moram em torno de 8, 9, 10 quadras da própria escola, não vêm alunos de outros lugares. Eu cheguei no início da tarde, primeiro conversei longamente com a senhora que serve de porteira na escola, né, que já está lá há muitos anos, e que me comentou um conjunto de impressões sobre como tem sido este retorno da escola. Foi uma das minhas informantes, das minhas fontes, né? Em segundo lugar, eu tive uma longa conversa com um funcionário que é uma espécie de faz-tudo na escola, né? E depois com professoras das séries iniciais, uma professora da educação infantil, o professor de história que acolheu as minhas estagiárias, supervisora e orientadora, vice-diretora da tarde e um conjunto de alunos e alunas que estavam pelo pátio, isso durante a tarde toda. Então, comento agora as principais questões que apareceram, né? Uma questão bastante importante para mim é indagar sobre como está sendo este retorno ao ensino presencial, depois de praticamente 2 anos em que as aulas ou não existiram ou ficaram em regime remoto, né? Bem, e como é que se avalia esse impacto, né? Especialmente com esses numerosos relatos de depressão, crises de ansiedade e conflitualidades nesse retorno das aulas. Os relatos que eu colhi dão conta de um aumento expressivo de alunos que durante o turno das aulas, por exemplo, o turno da tarde que eu estava lá, dizem estar com dor de cabeça, pedem para sair para o pátio da escola, ficam por ali, tomam comprimido contra a dor de cabeça e eventualmente pedem que seus pais sejam chamados para que voltem para casa. A porteira da escola foi bem clara comigo, dizendo: estou aqui há 12 anos, nunca vi tanta criança com dor de cabeça querendo ir para casa ou simplesmente ficar pelo pátio fora da escola. Quando comentei acerca do episódio ocorrido algumas semanas atrás, em que alunos e alunas de uma escola estadual no Recife tiveram uma crise coletiva de ansiedade, que está fartamente publicado na mídia, as orientadoras deram risada e disseram: só agora a imprensa descobriu isso. Aqui todo dia tem aluno com crise de ansiedade, chorando no pátio, chorando no banheiro, aparecem aqui chorando sem saber direito qual é o motivo. No diálogo com o encarregado da disciplina, um professor que fica circulando pela escola o tempo todo e atua como uma espécie de gestor do espaço, ficou claro que no início dos anos os alunos choravam sem um motivo, sem indicar exatamente um motivo, mas que em seguida essa expressão crise de ansiedade se generalizou e agora os próprios alunos designam o que estão sentindo como crise de ansiedade. A totalidade das professoras e funcionárias confirmaram que antes da pandemia a expressão crise de ansiedade era desconhecida na escola. Quando alguém chorava, se dizia que era outra coisa, não se usava essa expressão. Uma das orientadoras me indicou um aumento sensível dos alunos que revelam serem portadores de necessidades especiais, esta sigla que nós já conhecemos, PNS.
e pedem para usar a sala de recursos para seguir estudando as matérias, mas apenas com uma professora e não na classe. Mas uma vez estando na sala de recursos, ficam com vontade de voltar para a sala normal e encontrar todos os seus colegas, né? Essa tensão gera uma ansiedade. Segundo a professora, neste ano de 2022, a escola está com 1.029 alunos e dos quais 106 são cadastrados como portadores de necessidades especiais, o que dá cerca de 10% do total do alunado. Antes da pandemia, segundo ela, não chegava a 8% este total de pessoas, né? Bem, comento agora um pouco o que foi a conversa com alunos e alunas no pátio da escola, nos corredores, né, nos momentos de entrada e saída em que eu abordei e perguntei de modo direto para quem desejasse responder como havia sido ficar 2 anos em casa, né? O conjunto de frases que eu escutei oscila em coisas do tipo: professor, a minha família não me aguentava mais e eu não aguentava mais a minha família. Eu só queria voltar para a escola. Completando isso, uma outra aluna disse, né? Eu queria voltar para a escola, mas não era bem para estudar. Eu queria voltar para a escola para encontrar os meus colegas. Outra menina disse: professor, nesse tempo todo em casa, eu vi tanta coisa que eu nem imaginava na minha família. Nesse momento, ela meio que deu o assunto por encerrado, me olhou e correu para as brincadeiras no recreio com as suas demais colegas, indicando um conjunto talvez de situações um pouco, digamos assim, fortes para ela e que ela não desejava seguir comentando, né? Um outro aluno usou uma expressão que me pareceu muito engraçada. Ele disse: professor, parece que passaram uma borracha na minha cabeça. Foi apagado tudo o que eu sabia, né? E eu voltei para o colégio sem saber quase nada. Eu nem sei direito o que eu sei. Depois eu fui fazer a supervisão de estágio, 2 períodos de aula, numa turma de 6º ano do ensino fundamental. Vejam bem, esses alunos no ano de 2019 cursaram o 3º ano das séries iniciais, numa classe unidocente, uma única professora, apenas a aula de educação física era com outro professor, com horários de recreio, entrada e saída diferenciados das séries finais do ensino fundamental, na mesma escola e no turno da manhã. Passaram o 4º e o 5º anos em casa, em atividades remotas, e ingressaram agora, desde março de 2022, no 6º ano, com notáveis diferenças em relação ao regime anterior, porque eles agora têm várias disciplinas, vários professores, horários diferenciados, trocaram de turno, outras atividades, um grande conjunto de cadernos e livros para anotar as coisas das aulas, né? Tudo isso me foi relatado pelos alunos na conversa coletiva na aula, né? No meio de uma discussão bastante acalorada, de que estava tudo muito difícil, que era muita coisa para levarem em conta atualmente, né? Bem, seguindo essa questão, durante a aula eu percebi um grupo de alunos, 3 meninos, que estavam cheirando 3 tubos plásticos. Esta é uma cena que, se eu tivesse fotografado ou filmado, já iria viralizar nas redes sociais com todo este pânico moral em relação ao que acontece na escola. Na hora que foi passado um trabalho de grupos, um jogo que as minhas estagiárias passaram, eu me desloquei pela escola, pela sala, porque geralmente eu fico sentado no fundo apenas, e aí me aproximei deste grupo e perguntei claramente aos alunos o que é que eles estavam cheirando. Sem nenhum constrangimento, os alunos e alguns outros ao redor mostraram os tubos de álcool gel e ficaram falando que o álcool gel de uma aluna tinha um cheiro diferente, que o outro era mais adocicado, o outro tinha um cheiro de perfume, aquele era mais forte, etc. e tal. Ou seja, para finalizar esse curto relato, parece que uma das coisas desta pandemia é que estamos formando uma geração de alunos e alunas mais especialistas nas questões de álcool gel.
Convido todos e todas a serem observadores mais atentos nesse início de retorno das aulas, né, de como foi o período em casa e como tem sido o período de retorno nas aulas, extraindo daí questões para pensar a cultura escolar e o melhor modo da escola ajudar alunos e alunas nesse momento. Obrigado. Olá, William. Olá, Rosiane. Olá a todos os ouvintes do CAT Eventos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando aí a obra que eu organizei junto com o professor Marcelo Fronza. Eu sou o professor Osvaldo, da Universidade Federal de Mato Grosso, e nós vamos conversar rapidamente sobre a organização da obra Ensino de História e Internet, Aprendizagens Conectadas, que foi publicada em formato digital pela editora Paruna no ano de 2021. Bom, primeiramente, como que surgiu a ideia? A ideia surgiu de uma confluência de interesses entre o projeto de pesquisa que eu desenvolvo na UFMT, que tem agora no momento como grande objeto aí a relação, né, entre o ensino de história e tecnologias digitais, e o estágio pós-doutoral do professor Marcelo Fronza, realizado na Universidade do Minho, em Portugal, no qual ele fez uma pesquisa, um estudo sobre o uso então de vídeos, né, do YouTube por estudantes portugueses. Então, em conversas, né, que nós tivemos, nós acabamos por decidir organizar então essa obra, e além disso decidimos também por se tratar de uma temática de grande relevância, né, tendo em vista aí o vasto, né, o vasto conjunto de estudos que nós já temos sobre a temática, mas também o impacto, né, dessa temática nesses 2 anos de pandemia, né? A obra ela está organizada fundamentalmente, né, em 7 capítulos, né? Todos os capítulos tratam de alguma maneira, né, dessa relação então, né, entre o ensino de história como elemento central das discussões e as tecnologias digitais e mais especificamente a internet, né? Nós temos então dentro desses capítulos um debate que se volta tanto às discussões teórico-metodológicas em relação a este diálogo, né, entre o ensino de história e as tecnologias digitais, como, por exemplo, pesquisas empíricas mais aplicadas sobre YouTube, né, sobre aí um conjunto de plataformas e ferramentas aí digitais que são trabalhadas, né? Um dos intuitos das pesquisas reunidas, né, neste e-book é, ao mesmo tempo que contribuir para o campo do ensino de história, possibilitar também que a gente consiga dialogar, né, entre pesquisadores. Nós temos brasileiros, portugueses, costarriquenhos, colombianos publicando na obra, né? Então que exista um diálogo entre esses pesquisadores para que a gente possa cada vez mais divulgar essas pesquisas que são realizadas. Outro ponto que reúne, né, e que conflui aí nesses trabalhos apresentados na obra é a ideia de que nós precisamos ultrapassar, né, a concepção da tecnologia enquanto um recurso, né, enquanto um recurso didático. Então a ideia, né, dos textos que perpassam a obra é justamente discutir aí pressupostos, né, teóricos, metodológicos, ontológicos das tecnologias para que nós possamos ultrapassar, né, um tanto quanto esse olhar um pouco instrumental, né, que se tem em relação à tecnologia. Então os estudos que estão aqui reunidos, nós esperamos que eles contribuam, né, para estudantes de graduação, de pós-graduação, para os professores de educação básica, fundamentalmente, e também para aqueles que estão aí, né, ministrando cursos de metodologia do ensino de história, de estágio supervisionado, para que eles possam, então, utilizar esse material, que é um material aberto, né, de recurso aberto, foi publicado de forma digital justamente com o objetivo, né, de fazê-lo circular o máximo possível, e nós esperamos então que essa obra ela possa aí contribuir para os debates, né, e possa abrir aí novas possibilidades de diálogo e de reflexões. Então, respondendo aí a uma última questão, né, por que nós poderíamos dizer que a obra, né, Ensino de História e Internet, Aprendizagens Conectadas, ela é para salvar?
né? Primeiramente porque ela expressa aí um conjunto, né, de investigações, como nós colocamos, que se preocupam com o ensino de história, com a escola, com os processos de escolarização e também por se tratar, né, de resultado, né, de diálogos, de pesquisas, de trabalhos que têm justamente como grande objetivo, né, contribuir para esse campo tão amplo, rico, que é o campo do ensino de história. Anota aí. O ano de 2022 é o ano em que ocorrem as Ampus estaduais. E neste quadro, dedicamos uma atenção especial a alguns dos eventos que estão com chamadas abertas para a submissão de trabalhos. A Ampu Amazonas está recebendo trabalhos para os seus simpósios temáticos até o dia 29 de julho. A realização do evento será entre os dias 18 e 21 de outubro e conta com os seguintes simpósios temáticos: ensino de história, experiências e possibilidades, temas sensíveis, fontes históricas e patrimônios arqueológicos na Amazônia, escrita e visualidades amazônicas, arte, literatura e ensino de história. Ensino de história, experiências, memórias e singularidades do processo de independência do Brasil na Amazônia, povos indígenas e o ensino de história, teoria, metodologia e ações diferenciadas. Ensino de história, sujeitos subversivos, engenharia social e novas institucionalidades. Estágios supervisionados e o ensino de história, narrativas das experiências no processo de formação docente. A Ampu Rio Grande do Sul está com chamada aberta para a submissão de trabalhos entre os dias 28 de março e 31 de maio e o evento será realizado no dia 2 ao dia 29 de julho de 2022. A professora Elisiane Cias Manck, da Universidade Federal de Pelotas, tem um convite especial para você. Olá, eu, professora Elisiane Manck e a professora Caroline Passiviti, estamos coordenando o simpósio Produção e Circulação de Conhecimentos Históricos em Espaços Escolares e Não Escolares, que acontecerá no 16º Encontro Estadual de História da Ampu-RS, entre os dias 2 e 29 de julho. O simpósio ele tem como objetivo, então, reunir comunicações acerca dos processos de ensino e aprendizagem da história e da produção, circulação e dos sentidos da história para os mais diferentes públicos e instituições. Nesse sentido, então, almejamos a pluralidade de abordagens e referenciais teóricos metodológicos advindos do campo do ensino de história, da didática da história, da educação patrimonial e dos saberes tradicionais. A inscrição ocorre até o dia 31 de maio, então ainda dá tempo, ficamos no aguardo do teu trabalho. Abraços! A Ampu do Rio Grande do Sul conta então com outros simpósios temáticos que são os seguintes: a história no ensino básico em conjuntura de crise, propostas para o desenvolvimento da consciência histórica e da decolonialidade em sala de aula, ensino de história e cultura digital, paradigmas e desafios na educação de base do século XXI, ensino de história numa perspectiva multi-intercultural, ensino de história, práticas e aprendizagens nos lugares de memória, estudos africanos e ensino de história da África e afro-brasileira, problemas de pesquisa e perspectivas de análise. História, pesquisar, ensinar e protagonizar sobre as perspectivas da história rural. O estágio supervisionado no curso de História, produção de diários formativos entre o espaço escolar e a universidade. Produção e circulação de conhecimentos históricos em espaços escolares e não escolares. Protagonismos femininos e questões de gênero no ensino de história na educação básica. São esses os simpósios temáticos da Ampu Rio Grande do Sul. A Ampu de Minas Gerais está recebendo inscrições de trabalhos até o dia 20 de junho.
A realização do evento será de 27 a 29 de julho e conta com os seguintes simpósios temáticos: a história da África em Minas Gerais, ensino e pesquisa, currículos e percursos para ensinar e aprender história entre textos e contextos, ensino de história, memória, patrimônio cultural e docência. São esses os eventos selecionados aqui para divulgação sobre as Ampus. A Faculdade Interdisciplinar de Humanidades da UFVJM está promovendo o colóquio Guerras e História, os conflitos bélicos na formação do mundo contemporâneo entre os dias 30 de maio e 2 de junho. O acesso se dá diretamente no site do Laboralis UFVJM. Entre os dias 30 e 31 de maio, ocorrerá o primeiro colóquio intitulado Aprendizagem e Avaliação da História Escolar. O evento é gratuito, as inscrições estão abertas. Para maiores informações, basta acessar as redes sociais da ABE. Esses são, então, alguns destaques aqui no nosso quadro Anota aí. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Cata Eventos. Ajude-nos a divulgar esta ação e siga-nos em nossas redes sociais, @Cata Eventos. Um abraço e até o próximo episódio.